Boa noite a todos, Bruhim Abaim. Espero que estejam todos bem. E como a gente costuma dizer, que a gente possa sair daqui ainda melhor do que a gente já entrou, queridos. É incrível como, se a gente olha nas lentes da Torá Kedoshá, como é gostoso olhar para o mundo com as lentes, com foco da nossa Torá. Por que eu digo isso? Em especial, porque grande parte das vezes, não sempre, mas grande parte das vezes, a gente tem respostas para perguntas que o mundo não tem resposta. Mas já que a Torá é o DNA do mundo inteiro, então na Torá Kedoshá consta respostas para muita coisa que o mundo aí fora não tem como responder para a gente. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, ainda mais quando se trata de Yehudim. A gente vai falar um pouquinho sobre comida. Então quem está com fome, hoje a gente vai matar a fome de cada um de nós. É o seguinte, uma das grandes indústrias do mundo, se a gente for pesquisar no mundo financeiro, money-wise falando, é a indústria alimentícia. Alimentos, comida, isso mesmo. A indústria da comida, de alimento, é uma indústria gigante hoje, é um mercado muito, muito grande. Se a gente for olhar, por exemplo, acompanhem comigo 2 minutos de paciência para mim poder elucidar onde eu quero chegar com vocês. Se Deus quiser. Se a gente for dar uma olhada, quantos restaurantes a gente tem no mundo? Cada vez mais. Quantos caterings para festas? Que voltem em breve com alegria, se Deus quiser. Food truck, novidade da nossa geração, porque a indústria alimentícia se expande a cada vez mais. Hotel de Pesach, nem se fala. Hotel de Pesach, na verdade, tem hotel de Pesach normalmente durante os anos normais. Montanha, vulcões, submarinos, em qualquer lugar do mundo, quase tem hotel de Pesach. E no hotel de Pesach, quanto importante é a comida. Parece que a comida, no nosso século, ainda mais para nós, Yehudim, fala muito alto. É incrível. É um mercado que não para de crescer. Se a gente for olhar quantas pessoas na nossa redondeza, elas vendem halá, algumas bolo, outras sorvete, outras halá, bolo, sorvete. E todo mundo ficou na moda porque tem muito mercado que procura isso. E eu fiquei pensando uma coisa muito interessante. Outro dia fui pesquisar uma viagem, uma vez, e aí de repente chega o moço lá da agência e fala, olha, em tal lugar que o senhor está pretendendo ir, tem uma vinícola muito bonita. Aí eu falei para ele, olha, vinícola? A gente não pode tomar um vinho que não é kasher. Aí ele falou, não, mas tem restaurantes ao ar livre, o senhor vai adorar à noite. Aí eu falei para ele, à noite, restaurantes ao ar livre, a gente só come se é uma dieta kasher. Meio difícil de te explicar. Falou, tem fábricas de chocolate, o senhor pode fazer degustação. Eu falei, também não. Na verdade, nesse caso, o cara falou, olha, então é difícil de recomendar um lugar para poder viajar. Porque grande parte até das viagens é a gastronomia. Ou seja, a comida fala muito alto. Às vezes a gente tem um shiur com sushi, ou às vezes um sushi com shiur. Mas precisa ter um sushi. Pessoal, olha que incrível. Procurem quantas as indústrias de kashrut no mundo, queridos, se desenvolveram. Incrível! Uma indústria que dá hechsher, certifica que um alimento é kasher. Essas indústrias viraram um business gigante nos últimos 10, 20 anos. E cada vez cresce mais. Por quê? Porque a gente come mais. E a pergunta de ouro, que talvez só a Torá pode responder para a gente, é a seguinte. Por que nós ficamos com fome? Nada contra a fome, eu adoro comer, mas, espero que vocês também, mas por que, queridos, a gente fica com fome? Qual é a razão que nós temos fome? Por que a Kadosh Baruch Hu
um Yehudi pode perguntar isso, criou pessoas com fome. A indústria alimentícia ela é gigante, ela é muito grande. Mas por que a gente tem fome? Por que Hashem fez dessa forma que nós tivéssemos fome? Vocês poderiam falar para mim, tá bom, tem um prazer de uma mãe receber os filhos, uma avó receber os netos na casa dela, eu concordo com vocês. Tá bom, então a gente poderia ficar com fome sexta-feira à noite, no Shabbat ou no Yom Tov, mas todos os dias, tentem só imaginar comigo, uma família judaica indo viajar, passar 3, 4, 5 dias fora de casa. É incrível. Essa família chega no hotel para fazer check-in, abre o porta-mala para tirar as coisas, começa a cair leite, atum, pão. Estão vindo fazer entrega no hotel ou são hóspedes? De verdade, quanta coisa a gente precisa se preparar referente à alimentação. Pesach é alimentação, Sukkot é comer na Sukkah. Quanta coisa referente à alimentação na nossa vida, na indústria mundial e na vida de um Yehudi. E por que tudo isso? A Torá tem resposta para tudo. Muito desse tudo a gente consegue ver. Isso, Chachamim contam para a gente qual a resposta que nós temos fome. A Gemara no Tratado de Brachot, e eu queria que a gente acompanhasse esse tema com carinho, porque eu acho que a gente sai diferente do Shiur, com a ajuda de Akadosh Baruch Hu, se a gente colocar essa mensagem dentro de cada um de nós. A Gemara no Tratado de Brachot, na página 35a, fala um comentário muito interessante. A Gemara aborda 2 capítulos distintos do Tehillim, escritos por David HaMelech, um mesmo autor. Está escrito lá no Tehillim, Lashem Haaretz Umloah. Akadosh Baruch Hu é dono do mundo inteiro. O mundo inteiro pertence a Hashem. Depois a Gemara traz um verso que aparece em outro lugar, mas no mesmo Tehillim, no mesmo livro de Tehillim, Hashamayim Shamayim Lashem. O céu pertence a Hashem. Ve'aretz, porém a terra, Natan Livnei Adam, é do homem. Então pergunta o Talmud é nada mais, nada menos do que o cérebro de Hashem. Pergunta o Talmud o seguinte, a terra pertence ao homem, ou, conforme disse o primeiro passuk, Lashem, Haaretz Umloah, o mundo inteiro pertence a Hashem. No segundo passuk está escrito, Ve'aretz Natan Livnei Adam. E David HaMelech foi preciso quando escreveu isso. Então pergunta o Talmud, é nosso ou é de Hashem? O céu pertence a Hashem, mas a terra é nossa ou pertence a Hashem? Diz a Gemara uma resposta interessante, talvez famosa, mas eu queria andar um passo adiante com ela. A Gemara fala para a gente, olha, depende. Antes de nós fazermos a brachá sobre algum alimento, nesse caso, aí sim, Habibi, Lashem Haaretz Umloah, aí o mundo inteiro pertence a Hashem. Porém, depois de fazer a brachá, vem o próximo capítulo do Tehillim e diz para a gente, Ve'aretz Natan Livnei Adam, a terra foi dada para o homem. É do homem ou é de Hashem? Depende, diz o Talmud. Antes de fazer brachá nessa maçã, nesse sushi, nessa pizza, no que for, pertence a Hashem. Pós-brachá, pertence ao homem. É como se Hashem tivesse condicionado e falado o seguinte, às vezes o pai ou a mãe falam para a criança, pode pegar, mas me pede permissão. Hashem já falou de início, se me pedirem permissão, eu dou. Comer sem fazer brachá é um desperdício de uma mega oportunidade. Comer sem fazer brachá é um desperdício de uma mega oportunidade. De verdade, é um sartén desperdiçado. Qual é a razão que a Kadosh Baruch Hu fez com que a gente tivesse fome? Para que o homem precisasse comer e tivesse que fazer brachá. A razão, queridos, que o mundo fala que é assim, para criar energia, para o corpo ter energia, isso é verdade. Mas Hashem poderia ter feito de outra forma. E a resposta que nós precisamos comer todos os dias, sartén, bom apetite, qual que é?
para que nós possamos fazer brachá. Porque ficar satisfeito, a Kadosh Baruch Hu poderia muito bem ter deixado qualquer um de nós satisfeito de uma forma muito tranquila e simples. Não fez isso para que nós pudéssemos e possamos, Bezrat Hashem, 120 anos de saúde, fazer brachá. Eu queria contar para vocês algo que me ocorreu e eu queria andar no decorrer do shur, falando em brachot, de uma forma com zoom. Na nossa geração tudo é zoom, então colocar um pouco de zoom nesse assunto específico de brachot. Já aconteceu mais do que uma vez que eu estava na padaria e a gente vai pegar um pão, comprar um pão, alguma coisa para trazer para casa. De repente a gente escuta algum Yehudi pedindo pão e pergunta para o padeiro, mas o pão é amotzi ou mezonot? Aí o padeiro fala, olha, agora nós só temos amotzi. É curioso que o padeiro virou o Rav, né? Ele sabe se é amotzi, se é mezonot. Às vezes a gente vai num restaurante, entre parênteses, pergunta qual, esse pão é amotzi ou mezonot? E aí o garçom já responde a pergunta. O garçom fez aula de alahá, talvez ele já sabe, de verdade. Mas, voltando para a padaria, olha que interessante. É amotzi ou é mezonot o pão? Aí o moço fala, olha, nós só temos pão amotzi. Ai, ai, ai. E quando que vai ter de novo o pão mezonot? Quanto tempo eu vou esperar para fazer pão mezonot? Se for amotzi, só no Shabat. Dia de semana o pão tem que ser mezonot. Existe pão mezonot? Claro que existe. Mas eu queria observar uma coisa junto com todos vocês. Interessante. Inclusive eu morei em Miami há alguns anos e lembro muito bem como que se fosse ontem. Veio um colega me visitar e aí ele estava vindo de Orlando, um brasileiro, amigo nosso. Ele veio passar Shabbat na minha casa e ele falou, olha, você conhece tal restaurante, tal buffet lá em Orlando? Eu falei, não conheço. Ele falou, mas por quê? Ele falou, olha, porque a gente foi pegar um pão para levar para casa, para o hotel, e aí a gente perguntou se o pão era mezonot ou amotzi, a famosa pergunta judaica. E aí o garçom vira para a gente e fala, depende. Dia de semana, esse pão é mezonot. No Shabat, ele vira hamotzi. Eu queria mergulhar com vocês, falando em brachot, um pouquinho no mundo do hamotzi. Queridos Yehudim, a gente procura segolot para tudo. E por que não? Se uma segolá está fundamentada na Torá, espetacular, ótimo, esplêndido. Sempre costuma dizer que o Rebbe de Kotsk dizia, pena que a nossa Torá, a gente tem 613 mitzvot. Se a gente tivesse 613 segulot, garantias, ia ser muito mais fácil de cumprir. Mas, se for uma segulá para parnassá, kesef, money, masriat, dinheiro, melhor do que tudo. Então hoje nós vamos concentrar alimento, comida e dinheiro no mesmo shiur. Que melhor podia ser. Pessoal, olhem que bomba. Eu vou ler para vocês algumas palavras que eu acho que a gente tem que escrever isso num papel algum dia, guardar e de vez em quando ler isso para lembrar. São 10 ou 15 palavras, mas é importante demais ler elas. Um dos livros muito importantes que a gente teve na nossa escrito, chamado Sefer HaChinuch. Ele não fala nada sobre educação dos filhos, não tem nada a ver com isso. Chama Sefer HaChinuch, porque o pai, o autor, escreveu para o seu filho um presente, um comentário sobre as 613 mitzvot. E sobre a mitzvah, que fala sobre o Birkat Hamazon, traz o Sefer HaChinuch algo que tem que caminhar com o Yehudi. Uma vez por semana, 2, quantas vezes ele quiser. Mas quando for fazer a Motzi e Birkat Hamazon, lembrar disso por alguns segundos e vai transformar o Birkat Hamazon dele em outro. Diz o autor do Sefer HaChinuch o seguinte, Kach mekubal ani mirabotai ishmerem ail. Assim recebi, dizendo o autor do Sefer HaChinuch, dos meus professores, que Deus os tenha bem,
Shekol Azair Bebirikat Amazon, toda pessoa, não perguntou se é homem, se é mulher, se é Sfaradi, se é Ashkenazi, se é americano, se é racídico, não muda. Todo Yehudi, Kol Azair, qualquer pessoa. Bebirikat Amazon, aquele que é cuidadoso em fazer o Birkat Amazon com cautela, com carinho. Mezonotav Metsuin Lo Bekavod Kol Yamav. O seu sustento, a sua parnassá, a sua conta bancária vai estar lá disponível a vida inteira com tranquilidade. Não sei se vai aparecer na Forbes, ele não fala, mas, pessoal, procurando segulot, não fita vermelha para colocar no pulso, muito mais do que isso. Diz o Sefer HaChinuch para a gente, o Birkat Amazon, fazer a brachá depois de comer o pão, Hamotzi, yuhu, é uma segulá para a parnassá da pessoa. Pode comer pão ezonot? Claro que pode. Mas, uau, por que fugir do Hamotzi? Às vezes, as pessoas falam, e eu entendo, a gente faz parte disso, nós somos seres humanos todos. Uau, mas Rabino, no português, claro, é rolê, é difícil, o Birkat Amazon é grande. Alamichiá, depois de comer um pão, mas o nota é curtinho. Dá tempo para ir trabalhar. Vou chegar atrasado no trabalho. Ok, mas vai lá saber se o sustento da pessoa não vai ficar mais fácil. Ou vai não, certeza vai, por causa de um Birkat Amazon mais bem feito. Fazer um Alamichiá demora 1 minuto, talvez. Um Birkat Amazon talvez demora 3, 4, 5 minutos. Mas esses 4 minutos não vão tirar do meu trabalho. Vão fazer que eu poupe muito mais tempo no meu trabalho quando eu chegar lá. O Birkat Amazon, é por isso que Hashem deixou fome para a pessoa para poder fazer brachá. Em específico, o Birkat Amazon é uma segulá, é uma garantia para a pessoa, trazida não por alguém que imaginou alguma coisa hoje, ou sonhou, ou pensou, com todo respeito. O autor do Sefer HaChinuch, há anos e anos atrás, disse, olha, nem sou eu que estou falando isso, disse ele. Eu recebi dos meus mestres, a pessoa que é cautelosa com Birkat Amazon, depois de comer pão Hamotzi, Mezonotav Metsuin Lo Bechavod Kol Yamav. Tem que escrever isso. A parnassá da pessoa vai estar disponível para ele de uma forma digna a vida toda. O que quer dizer uma pessoa ser carinhosa com Birkat Amazon? Obviamente que primeiro ele precisa comer um pão que é Hamotzi. Tá certo. Mas que mais? Eu pensei em alguns exemplos práticos, queria compartilhar com vocês, pensei com carinho. A pessoa verbalizar, falar as palavras, todas as brachot, inclusive, óbvio, o Birkat Amazon, tem que ser verbalizado. Falar com os olhos, com o coração é lindo, mas não vale como brachá. Birkat Amazon é, na verdade, fazer a brachá, verbalizar, falar as palavras. Falar a ponto que a gente possa escutar. Óbvio que não precisa gritar, mas que nós possamos escutar. O Mishnah Brurah, escrito pelo Hafetz Haim, traz que fazer uma brachá com a pessoa própria escutando ela, isso desperta a pessoa a se concentrar um pouco melhor. Fazer Birkat Amazon com carinho, que é uma mitzvah, obviamente, e também uma segulá para parnassá, por que não? Traz brachá. O que quer dizer com carinho? Fora verbalizar, não fazer o Birkat Amazon de cor. Eu lembro muito bem que era um mês de Elul, e um jovem recebeu sobre si de fazer o Birkat Amazon por escrito. Não de cor, lendo dentro. Lembrei agora desse episódio verdadeiro, escutei da pessoa, essa pessoa me conta que ele estava no avião, foi comer um sanduíche e lembrou que não tinha um birkon, não tinha um sidur para fazer Birkat Amazon. Mas ele prometeu para si mesmo que ia fazer Birkat Amazon lendo dentro. Esse jovem teve uma ideia. Escreveu o Birkat Amazon num guardanapo, comeu o pão e depois leu o Birkat Amazon
de um tipo de um sidur feito por ele, não de cor. Isso é uma pessoa zahir, cuidadoso, Birkat Amazon, que Hashem prometeu para ele, Habibi, tranquilo. Depois disso, óbvio, fazendo o seu esforço, a Kadosh Baruch Hu manda parnassá para a pessoa com kavod, com dignidade, e colhe a vida toda. Eu escutei também, e queria compartilhar com vocês, de um colega meu que presenciou estar com um sábio muito grande em Israel, da nossa geração. E muitas vezes pessoas viam se aconselhar com esse sábio e pediam para melhorar em alguma coisa. Esse sábio falava, se cuidem fazer Birkat Amazon direito. Vinha outra pessoa, ele também, em momentos diferentes, falava, se cuidem fazer Birkat Amazon direito. Então esse meu colega perguntou para o Rav, eu vejo que o senhor fala para muitas coisas fazer Birkat Amazon direito, mas Birkat Amazon serve para quê? Disse esse sábio, para muitas coisas. E por isso que quando vem me perguntar perguntas e pedem um conselho, fora o conselho peculiar, aquela situação que eu dou, em muitos casos, não todos, mas muitos eu falo, seja cuidadoso no Birkat Amazon. Fazer com um livro, com um birkon, não de cor. É isso mesmo. Tudo, queridos, o Birkat Amazon, na verdade, inclui algo espetacular, tem um poder espetacular. E eu queria que todos notassem aqui uma coisa interessante. A única brachá do mundo, repito, isso mesmo, a única brachá do mundo que é uma mitzvah deoraita, uma mitzvah da Torá, é o Birkat Amazon. Isso mesmo. Quer dizer que Neilá de Yom Kippur, quando a sinagoga está lotada, e óbvio que é muito importante, mas não é uma mitzvah da Torá. A única bênção, a única brachá do mundo, que é uma mitzvah da Torá, é o Birkat Amazon. Talvez, de vez em quando, não é fácil, é um exercício, mas dá. É falar o seguinte, olha, entrar na padaria e falar, olha, eu quero um pão hamotzi. Vai surpreender o vendedor. Mas por que não? É a única brachá da Torá do mundo. Não existe outra. Existem mitzvot da Torá, mas brachá, Baruch Ata Hashem, a única brachá do mundo que é uma mitzvah da Torá, meus queridos, é o Birkat Amazon. Eu queria aproveitar com vocês, já que essa é a única brachá do mundo que é uma mitzvah da Torá, queria aprender um pouquinho sobre o que é o Birkat Amazon. Falando em brachá, falando em comida, falando em segulá para parnassá. E por que não? O Birkat Amazon é composto de 4 brachot. A primeira brachá do Birkat Amazon é Baruch Ata Hashem Hazan et Hakol. Tradução, que Hashem Zan sustenta, Hazan, aquele que sustenta, et Hakol, tudo, o mundo inteiro. Nós, os animais, os insetos, tudo no mundo é sustentado por HaKadosh Baruch Hu, Hazan et Hakol. Quando foi instituído o Birkat Amazon e quem o instituiu? A Torá fala para que façamos Birkat Amazon, mas quem instituiu esse texto? Diz a Gemara no Tratado de Brachot, na página 48b, o seguinte: Moshe Rabbeinu instituiu a primeira brachá do Birkat Amazon, Baruch Ata Hashem Hazan et Hakol, aquele que nutre todo mundo, se referindo a Hashem, quando caiu o maná no deserto. Isso mesmo. Quando nós comemos um pão hamotzi e falamos a primeira brachá do Birkat Amazon, nós estamos falando a primeira brachá, a mesma brachá, as mesmas palavras que Moshe Rabbeinu falou e instituiu. A primeira brachá, nós estamos tendo o privilégio de repetir as palavras de Moshe Rabbeinu. A segunda brachá do Birkat Amazon é Baruch Ata Hashem ala Haaretz ve'ala Amazon, que Hashem deu a terra para a gente, a terra de Israel, e o sustento na terra, porque não dá para ver numa terra sem sustento. Quem instituiu essa brachá, diz o Talmud, mais uma vez, foi Yoshua. Quando entrou na terra, conquistou a terra, dividiu a terra, depois de 14 anos, Yoshua fez a seguinte brachá, ala Haaretz ve'ala Amazon, ai Hashem, que bom que você deu a Kadosh Baruch Hu para a gente, Israel,
e os alimentos. A terceira brachá foi instituído pelo pai e filho, David Amelech e Shlomo. David Amelech instituiu a parte na terceira brachá do Birkat Hamazon, que termina com Bonei Yerushalayim, as palavras Al Israel Amach, Ve'al Yerushalayim Irach. David Amelech falou sobre Israel, falou sobre Yerushalayim, porém, seu filho Shlomo completou essa terceira brachá com as palavras Abait, Agadol Ve'akadosh Hazeh, se referindo ao Bet HaMikdash, que seu filho Shlomo construiu. Ou seja, primeira brachá Moshe Rabbeinu, segunda Yoshua, uma das mesmas palavras que Yoshua escreveu e falou. Terceira, queridos, David e Shlomo. E antes de chegarmos à quarta brachá, existe uma curiosidade muito interessante. A terceira brachá, Baruch Ata Hashem Boneh Yerushalayim, e depois nós falamos Amém. Por que existe um Amém depois? A gente não fala Baruch Ata Hashem Hazan et Hakol Amém, ou Ala Aretz Ve'al Amazon, segunda brachá Amém. Por que depois do Bonei Yerushalayim se fala Amém? Diz o Shulchan Aruch para a gente, o Código de Leis, porque as primeiras 3 brachot são uma mitzvah da Torá. A quarta brachá, que vem a seguir depois de Bonei Yerushalayim, é uma mitzvah rabínica, como todas as outras brachot. Importante demais, mas rabínica. Para que haja uma cortina, uma separação, uma divisão, uma mechitzá entre a mitzvah da Torá e a mitzvah de Rabbanan rabínica, nós falamos a palavra Amém. É uma separação. Até aqui foi uma brachá da Torá, daqui para frente se torna uma brachá rabínica. Os Ashkenazim costumam falar Amém em um tom alto, e os Faradim falam Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim e Amém num tom mais baixo. Mas todo mundo fala por quê? Porque o Amém é para separar entre as 3 brachot do Birkat Hamazon, que são uma mitzvah da Torá, e a quarta, que é uma mitzvah rabínica. E olhem que impactante, queridos. Os nossos comentaristas trazem que o Birkat Hamazon, agora que a gente sabe que é uma mitzvah da Torá, ficou fácil. O Birkat Hamazon tem as mesmas leis da Amidah. Quando a pessoa reza a Amidah, ele não pode conversar, não pode gesticular, ele está no meio da Amidah. Quando a pessoa está no Birkat Hamazon, tem exatamente as mesmas leis da Amidah. Porque não é brincadeira, é a única brachá da Torá. A pessoa que cuida do Birkat Hamazon está garantido que mezonotav e o metzuin lo bechavod kol yamav. Essa pessoa vai ter parnassá a vida inteira de uma forma digna. Agora chegamos à quarta brachá do Birkat Hamazon. Queria explicar a instituição dela e ter uma lição espetacular junto com ela. A quarta brachá do Birkat Hamazon, depois da brachá de Bonei Yerushalayim, a brachá que segue, foi instituída pelos nossos Rabanim. A pergunta é em que ocasião isso foi instituída e em correspondência a quê? Diz o Talmud para a gente que a quarta brachá, que é chamada a brachá de Atov ve'ametiv, Tov em hebraico é bom, e metiv é que ele proporciona bondades, se referindo a Hashem. Tov, mais uma vez, é bom, e metiv é aquele que faz bondades, no ativo, foi instituída em Yavne, na cidade de Yavne. Mas por quê? Qual a comemoração? Em correspondência a quê? O que Hashem foi tão bom? Diz o Talmud, em correspondência aos Harugei Betar, aquelas pessoas de Betar que faleceram. Harugei Beitar. Diz o Talmud para a gente que instituíram em Yavne a brachá de Atov ve'ametiv em correspondência aos Harugei Beitar. E olhem que impactante, meus queridos. Aqui nos vem uma questão muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Qual a história? Qual o background dessa brachá? O que aconteceu? O Midrash Echá nos conta algo muito interessante. Em Betar haviam milhares e milhões de Yehudim. Só professores de crianças, diz o Midrash, tinham mais de 500 professores de crianças de classes. Imagina cada classe quantas pessoas tinha. Alguns falam que haviam milhares, outros milhões de pessoas lá. Havia no Império Romano o czar Adrianus. Os romanos invadiram Beitar e mataram os Yehudim. E quem matou
falou o seguinte: estão proibidos de enterrar os Yehudim que foram mortos. Havia um vinhedo, Adrianos havia um vinhedo, e parece que esse vinhedo tinha 12 quilômetros. E a quantidade de Yehudim que foi morto naquele episódio era tão grande que os Yehudim foram à cerca do vinhedo de Adrianos. E pessoal, prestem atenção, tem duas opiniões. Uma opinião fala que depois de 7 anos, a segunda opinião fala que depois de 25 anos, aquele rei desapareceu, morreu, e agora ficou terra de ninguém, caiu o mandato de não enterrar os Yehudim, os próprios outros Yehudim, obviamente, vieram enterrar aqueles Yehudim que estavam lá e tiveram uma surpresa. Depois de 7 anos, ou 25 anos, de acordo com outra opinião, eles veem os corpos intactos. Não 7 dias, 7 anos. E a outra opinião diz 25 anos. Os corpos estavam intactos. Sobre esse momento, diz o Talmud, fizeram a brachá Baruch Ata Hashem, a quarta brachá do Birkat Hamazon, que nós estamos falando hoje, Atov ve'ametiv. Akadosh Baruch Hu, como você é bondoso, como você é gentil. Por que bondoso? Diz o Talmud, Tov, Hashem foi bom que os corpos não se estragaram durante todo esse tempo que não foram enterrados. Ve'ametiv, Hashem foi bom demais que depois de não terem sido decompostos os corpos, ainda assim outros Yehudim conseguiram enterrar todas aquelas pessoas e fazer a grande mitzvah, depois de 120 anos bem vividos, de enterrar um corpo Yehudi. A pergunta que salta aqui, e muitos comentaristas fazem isso, Atov ve'ametiv, sobre esse episódio, como Hashem é bondoso? Vou ilustrar para vocês a pergunta com um episódio um pouco mais recente. 14 de abril de 1865. Para quem gosta de história já ficou fácil. 14 de abril de 1865. Isso mesmo. Presidente Lincoln. Muito bom. Presidente Lincoln estava num show e de repente foi assassinado. Um repórter, sem graça, perguntou para a esposa do presidente Lincoln o seguinte: fora o assassinato do seu marido, o que a senhora achou? O que a senhora achou deste show? Como assim? Fora o assassinato do seu marido, o que a senhora achou desse show? Que repórter mais infeliz. Atov ve'ametiv. É a mesma coisa. Hashem foi muito bondoso, que eles não apodreceram. Foi muito bondoso, que eles puderam ser enterrados. Espera aí. Se Hashem fosse tão bondoso mesmo, a pergunta que cabe ser feita aqui, e os comentaristas sim fazem, é o seguinte: Hashem podia ter poupado os Yehudim de nem terem morrido. E todo o Birkat Hamazon que a gente faz, Atov ve'ametiv, Hashem é muito bondoso. Referente a única e exclusivamente esse episódio, indiscutível. Ninguém discute com isso. Por quê? Porque Hashem foi bondoso que os corpos não apodreceram e muito bondoso que os corpos metiv foram enterrados. Se Hashem fosse tão bom, double, 2 vezes Tov e metiv, que eles não tivessem sido mortos em primeira instância. Perguntou o repórter para a esposa de Lincoln, fora o assassinato, o que a senhora achou do show? Fora o assassinato, o que sobra? Tem Tov aí? Tem Metiv aí? E eu acho que essa pergunta não é peculiar somente, por isso que talvez a gente faz ela no Birkat Hamazon, não é somente a Arugei Beitar, porque isso já passou. É diversas situações que nós passamos em nossas vidas, que a gente abre uma enciclopédia judaica, não existe mais, Google, pronto, a história judaica, e procura
Quantas coisas nós passamos? Cadê o atov e ametiv? Cadê a bondade nisso tudo? Ocasiões mais recentes a nós, mais distantes, cadê a bondade? Atov e ametiv, isso é bom? Se fosse bom de verdade, não teria acontecido no primeiro lugar. E muitos comentaristas ligam isso com a venda de Yosef. Famoso episódio, em Parashat Vayeshev, os irmãos venderam Yosef. É tão impactante isso, que vira peça de teatro, que vira cinema, porque não é uma história normal. Ah, mas eu aprendi no GAN, eu aprendi com a Morá. Top! Mas quando a gente cresce, a mesma história tem que ser vista num enfoque diferente, numa dimensão maior. Queridos, o que aconteceu? 10 irmãos vendem Yosef. Eu já vi irmão discutir. Um pouco é saudável. Mas um irmão vendeu o outro. Difícil achar isso na história do mundo. Tem irmãos que estão desconfortáveis com o outro. É triste, é chato e Bezerra Hashem que façam shalom. Mas um vendeu o outro. E não é tão simples isso, porque nós tivemos na nossa história algo chamado, é importante saber, Asarar Ugei Malchut. 10 mártires gigantes como Rabi Akiva e outros rabanim muito grandes que faleceram de uma forma trágica em expiação, em capará aos 10 irmãos que venderam Yosef. Quer dizer, no mundo isso é estranho, na Torá isso é cruel, e de repente a Torá conta pra gente em Parashat Vayeshev algo nada mais, nada menos que, sem explicar, com todo respeito, nos faria rir, gargalhar de incompreensível. Yosef é jogado no poço pelos irmãos. Tchau, fica aí. Venderam os irmãos, venderam Yosef. Yosef é jogado no poço. Para quem ele é vendido? Para os Ishmaelim. Alguns árabes, mercadores que estavam passando por lá. De repente, a Torá conta para a gente que esses árabes que estavam andando lá e compraram Yosef para trabalhar, não fizeram nada de errado, estavam carregando fragrâncias com eles na carroça deles, no Rolls Royce deles, no carro deles. Yosef foi colocado lá dentro. Pergunta o Rashi, assustado, o que me interessa se eles estavam carregando fragrâncias, petróleo ou, já que se tratam de árabes, kibe e esfirra? O que muda? Por que a Torá conta isso pra gente? O Rashi conta pra gente algo interessante. Pessoal, vamos ver se Rashi com seriedade. Que normalmente, diz Rashi, tem que ter uma razão. Então o Rashi fala o seguinte, normalmente um mercador árabe costumava vender, se era o trabalho deles, piche, petróleo, e cheira mal. O cheiro é desconfortável. E a Torá conta pra gente que naquela ocasião, esses árabes estavam carregando o que consigo? Estavam carregando fragrâncias, cheiro bom, perfume de la France. Por quê? Diz Rashi, Shelo yazik mereyach ra, para que aquele tzadik Yosef não se prejudicasse com um cheiro desagradável. Então ele foi vendido com perfume. Como assim? Yosef foi vendido sem merecer, não fez nada para os irmãos. Os irmãos estavam com inveja de Yosef. O que muda se na prisão dele tinha um vaso de rosas? Ou se no carro que levou ele para trabalhar, longe dos irmãos, longe do pai, anos, décadas, tinha fragrâncias. O que muda isso? Isso é uma coisa para ser notada? Se Hashem não queria prejudicar o tzadik, que não vendesse ele em primeira instância, que ele fosse para o Egito, sim, porque precisava ir de outra forma. Não, mas Hashem foi muito gentil, para que diz Urashi, que o seu olfato não fosse prejudicado com algo desagradável. Queridos, dentro de tudo que ele passou, o perfume, certeza, era a coisa menos perceptível para Yosef. E qual é a resposta para Yosef e para as pessoas de Betar e para o nosso Birkat Hamazon sempre? A resposta é a seguinte. A resposta para Yosef, para Betar, para nós,
sabermos enxergarmos nossa vida, e por isso que a gente tem a Torá, obviamente, e o nosso Birkat Hamazon é o seguinte: em momentos de aperto, nós sentimos muitas vezes, eu estou abandonado. Me largaram, me jogaram aqui, me venderam, mataram, todo mundo em Betar, o corpo ficou largado, Hashem esqueceu de cada um de nós. Poder voltar lá e os corpos estarem intactos, e Yosef sentir um cheiro gostoso, é a Kadosh Baruch Hu falando para ele, Habibi, é difícil. Vai ter que passar por isso por razões que nós não entendemos. Mas estamos juntos, no português, claro. Eu, a Kadosh Baruch Hu, estou olhando para você. É mais ou menos quando um filho começa a se distanciar de casa, ele olha para trás e vê que a Ima ou o Abba estão olhando pela janela. E ele consegue ver o Abba ou a Ima, um piscar de olhos, um sorriso. Isso é a fragrância no carro de Yosef sendo vendido. Isso é o mérito, o sorriso de Arugei Betar Atov Ametiv. Ninguém entendeu e até hoje não entende porque eles precisavam passar por isso. Mas quando eu sei que Hashem está acompanhando, o fato é que foi um milagre no carro de Yosef ter fragrâncias. Foi um milagre os corpos não se decomporem. Isso é um sinal grande que a Kadosh Baruch Hu está com a pessoa. Em diversas situações, a Kadosh Baruch Hu mostra um sorriso para a gente. Mas dentro de um contexto tão grande, o que muda um sorriso? O que muda um vaso de flores? Muda porque Hashem está falando, querido Yehudi, preciso te contar uma coisa. Eu estou com você. Aonde você estiver, independente se você é homem, mulher, religioso, não religioso, eu estou com você. Mas por que eu estou passando por isso? Todo porquê separado em pergunta tem um porquê junto. Resposta. Qual é o porquê? Good question, mas tem um porquê. A Kadosh Baruch Hu não criou o mundo, deixou ele no piloto automático, como alguns dizem. O mundo perfeito, o mundo bárbaro, o mundo uau! A Kadosh Baruch Hu continua cuidando do mundo que nós vivemos. E falando em pão, falando em Birkat Hamazon, existe algo que nós falamos, está no Tanakh, mas nós falamos na sexta-feira à noite, no Eshet Chayil Mimtza. Existe um passuco interessantíssimo que tem a ver com pão. Vamos aproveitar a brachá. Ficamos com fome para comer pão. Em especial, Birkat Hamazon, única brachá do mundo que é uma mitzvah da Torá. E a pessoa que é cuidadosa no Birkat Hamazon, Hashem diz, eu prometo que essa pessoa vai ter seu sustento garantido. Obviamente que vai ter que se esforçar, mas o sustento sempre vem de Akadosh Baruch Hu, mesmo que a gente se esforça. Bechavod, com dignidade, Kol Yamav. Na sexta noite, queridos, e no Tanakh também, consta obviamente o famoso Eshet Chayil. Dentro daquele Eshet Chayil, daquele capítulo, tem um passuco muito curioso. Batach ba lev ba'ala veshalal lo yechsar. Tradução, bom saber a tradução. Aquele que, Batach ba lev ba'ala, aquele marido que confia na sua esposa, Shalal, Parnassá, sustento, que é o que a gente está falando hoje também, Lo Yechsar, não vai faltar. E a pergunta é, por que um marido que ele confia na sua esposa, não vai faltar sustento? Qual que é a lógica de um com o outro? A esposa tem que trabalhar? Não está escrito isso. Por que se o marido confia na sua esposa, não vai faltar sustento? Explica o Ben Ish Chai, é uma halachá que a gente precisa saber, mas é algo bárbaro, é o seguinte. O marido que confia na sua esposa e sabe, escutem, que a esposa normalmente que cuida da casa, tira a mesa, coloca a mesa, óbvio que o marido pode ajudar, mas normalmente é a esposa que faz isso, e ela não vai jogar pão fora no lixo, não precisa se preocupar. Batach balev balá, marido, se você confia que sua esposa não vai jogar pão no lixo, diz o Ben Ish Chai, Shalal, fim do pasuk, lo yechsar, sustento não vai faltar. Por quê? Porque diz o Ben Ish Chai, e a Gemara fala no Tratado de Hulin também, uma pessoa que ela é cuidadosa com o pão dele, de não jogar ele no lixo, sem primeiro embrulhar ele com carinho e depois jogar no lixo, não jogar, descartar ele no lixo, Batach balev Shalal lo yechsar. É curioso
no nosso estágio final do Shiur, que no Birkat Hamazon, nós temos algumas vezes, depois da quarta brachá, Harachaman, Arachaman, Arachaman, alguns Arachaman. Esse Arachaman se refere a Hashem, e a pergunta que se faz é que todo o Birkat Hamazon, a fonte dele é a Torá, e do texto, a fonte dele é a Gemara no Tratado de Brachot, na página 48b. Não vemos em nenhum lugar na Gemara as palavras Arachaman. Então, da onde vem o Arachaman do Birkat Hamazon? Muitos comentaristas veem essa dificuldade. Lembro que uma vez o Hafetz Haim falou, simples. Óbvio, para o Hafetz Haim, talvez quase tudo era simples. Já que o Birkat Hamazon é a única mitzvah da Torá, brachá da Torá, melhor dizendo, do mundo. Uau! Se você está com esse privilégio, aproveita para fazer alguns pedidos. Que Hashem dê a Ei, B, C, D, Arachaman, que Hashem dê isso, aquilo, aquilo, aquilo. Então nossos sábios instituíram esses Arachaman, pedidos, súplicas no fim do Birkat Hamazon. Por quê? Porque é a única brachá do mundo que é uma brachá da Torá. Se você está com o privilégio de estar com o rei na tua frente, aproveita, Habibi, e pede alguns pedidos. E com isso, eu queria terminar. Um dos Arachamans que nós fazemos, Arachaman uita Torato ve'ahavato belibeno, que Hashem coloque sua Torá, a Torá de Hashem, e o amor para a Torá de Hashem, porque a Torá com amor é outra Torá, nos nossos corações. Viver com a Torá, viver com amor, é um privilégio. Escutem só essa história, e com ela, Bezrat Hashem, nós concluímos, hoje, com uma segulá para Parnassá, com barriga cheia, se Deus quiser, e com saúde. A história verdadeira, contada pelo próprio Steipler, pai do Rav Chaim Kanievsky, e contava essa história rindo. A história é a seguinte, e com ela nós terminamos. A filha do Steipler, mais uma vez Steipler, Rav Yaakov Kanievsky, era o pai do Rav Chaim Kanievsky. Rav Chaim Kanievsky tinha irmãos, obviamente. A filha do Steipler, ou a irmã do Rav Chaim Kanievsky, Silamem Shoz, é a mesma coisa, uma vez chega em casa e fala para o seu pai, pai, Abba Steipler, o Chaim está doente. Rav Chaim já tinha casado, já estava no colégio estudando. Steipler vai para a casa do seu filho, Rav Chaim Kanievsky, e pergunta para ele, filho, como você está? O Rav Chaim fala, eu estou bem, pai. Falou, como? Pensou o Steipler, tua irmã me falou que você está doente. Certeza você não quer me contar que você está doente para não me deixar preocupado. Então volta o Steipler e pergunta para o Rav Chaim, o que você tem? Ele fala, pai, eu não tenho nada. Só um pouquinho de dor nas costas. Disse o Steipler, para si mesmo. Deve ser que ele está com muita dor nas costas, é isso que minha filha quis me dizer sobre ele, mas ele não quer me deixar preocupado. Então falou o Steipler para o seu filho, segura as pontas. Pegou uma bolsa de água quente, colocou nas costas dele e passou um pouco de óleo, esquentou um pouco de óleo, colocou lá, falou para o Rav Chaim Kanievsky, por favor, deita na sua cama e não levanta hoje aí da cama. Você não vai para o colégio hoje. Ok? O Steipler volta para a casa dele. Algumas horas depois, aquela mesma filha volta para o pai, para o Steipler e fala, pai, Chaim está doente. Mas o Steipler fala, eu já fui na casa dele, já coloquei uma bolsa de água quente, já coloquei um pouco de óleo, ele já está na cama, não me parece que é algo tão grave. Fala, como assim, pai? Você foi na casa dele? Meu genro, Chaim, está em casa. O Steipler logo entendeu. Falou, uau, não era meu filho, era teu genro. Ele corre para a casa do Rav Chaim Kanievsky, chega lá, horas depois, Arachaman, como a gente diz no Birkat Hamazon, uita Torato ve'avato belibeno. Coloque o amor da Torá e a Torá dentro de cada um de nós. Steipler chega na casa do Rav Chaim Kanievsky, horas depois, para pedir desculpa, que o filho nunca esteve doente, não tinha nada. E ele volta horas depois e vê. Precisa de um silêncio agora. Seu filho Rav Chaim Kanievsky na mesma posição que ele deixou. E começa o Steipler a rir e fala, uau, que kibud avaim.
Que respeito ao pai e à mãe. Arahaman, que a Kadosh Baruch Hu possa colocar dentro de cada um de nós o amor a ele, que possa colocar a Torá dentro de cada um de nós, que a gente possa fazer o Birkat Hamazon com mais carinho, a única brachá do mundo, que é o mitzvah da Torá, que a Kadosh Baruch Hu proporcione a cada um de nós, todos Yehudim, Parnassá, sustento, Beshefa, Bechavod, com dignidade, Kol Yamav, e que a gente possa fazer um grande sartén, e na padaria, quem sabe amanhã de manhã, e falar para o padeiro, eu faço questão de um pão Hamotzi. Muito boa noite a todos, Shabbat Shalom, e uma semana de muita saúde e brachá.